Olá, irmãs queridas. Vamos então continuar com os nossos estudos de teologia para mulheres, conhecendo para servir. E hoje nós iremos iniciar os nossos estudos sobre angelologia ou angeologia. E primeiramente nós iremos abrir as nossas Bíblias para o livro de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Vai dizer assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de estar falando um pouco mais da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Pai querido, a entender as palavras da tua lei. Ajuda-nos, Senhor, a entender o propósito de nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ver que tu estás no centro de todas as coisas e o que o nosso papel é te servir. É estar na tua presença em obediência. É nos dispormos e dizermos: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, me usa como instrumento, me coloca, Senhor, para ser um instrumento nas tuas mãos. Que nós possamos, Senhor, dedicar as nossas vidas a cada dia com esse propósito. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãs, esse texto é um texto muito conhecido, né, sobre o chamado de Isaías. E é maravilhoso ver como esse profeta ele tinha uma sensibilidade para perceber que ele não era nada. Era apenas um pecador de lábios impuros e que habitava no meio de um povo também de impuros lábios. Mas no início do capítulo, nós percebemos que ele está tendo uma visão real e se encontra com Deus. O Senhor, ele estava sentado num elevado e num sublime trono. Ele percebe que Deus não estava sozinho. Haviam criaturas que são chamadas ali de serafins, que estavam ao redor de Deus. E nesse momento, percebemos ali o teocentrismo daquela visão. Deus está no centro. E os anjos então clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu gostaria de destacar aqui que como nós vamos estudar sobre anjos, nós precisamos entender que eles não são seres como deuses, não são seres como semideuses, eles não são objeto de adoração. Pelo contrário, eles é que exaltam a Deus.
E lembremos que no hebraico, que é a língua original em que foi escrita, né, essas palavras que acabamos de ler, repetir uma palavra significa utilizar o superlativo para nós. Por exemplo, dizer que Deus é santo, santo, é dizer que Deus é santíssimo. Isso é o superlativo. Mas repetir a palavra 3 vezes seria elevar esse adjetivo ao nível máximo. E isso nos mostra até a limitação das palavras humanas para descrever tamanha santidade do nosso Deus. E aqueles anjos, eles estavam ali exaltando a santidade do nosso Deus. Eles são servos. Eles são seres que, quando aparecem nas Escrituras, são sempre sendo enviados por Deus, enviados para cumprir algum propósito divino. Aqui nesse texto, eles não são os protagonistas. Deus é o protagonista. E eles estão demonstrando isso através das suas ações. Então, Isaías se dispõe a ser enviado e a cumprir também os propósitos de Deus. Quando ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele não disse isso porque ele viu anjos, porque ele viu criaturas celestes, ou porque um anjo tocou com uma brasa na sua boca, não. Ele diz isso porque Deus o chamou, porque ele viu o Senhor dos exércitos, aquele cuja glória enche toda a terra, e não há coisa melhor ou propósito melhor de vida do que servir a esse Deus grande, santo, sublime, glorioso. Essa deve ser a nossa atitude a cada dia. Voltar a nossa atenção ao nosso Deus Criador, aquele que nos chama para o seu serviço, aquele que deve ser objeto da nossa adoração, da nossa devoção. Que o desejo da nossa alma, então, seja responder assim como Isaías fez. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, vamos continuar os nossos estudos sobre teologia, vendo um pouco mais sobre os anjos de Deus. Angelologia ou angelologia é então a doutrina dos anjos, ou o estudo dos anjos, estudo daquilo que a palavra de Deus vai dizer sobre esses seres criados por Deus. Nós temos que a palavra anjo se trata de um mensageiro, um ser, seja ele quem for, que vem então trazer uma mensagem da parte de Deus. É isso que significa a palavra anjo. Então vamos nos perguntar, né? O que são anjos? Qual o papel dos anjos no propósito de Deus? E qual deve ser a nossa relação com os anjos? Primeiramente, o que são anjos? Temos aqui uma definição do autor que estamos estudando que diz: são seres espirituais criados, dotados de juízo moral e de alta inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. Então vamos confirmar pela Bíblia se é isso mesmo? O que são anjos? Primeiramente, é importante destacarmos que anjos são seres espirituais criados. Eles não existem desde sempre. Eles foram criados por Deus. Neemias, capítulo 9, versículo 6, vai dizer assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Claramente vemos os anjos, ou esses seres espirituais, como sendo criaturas de Deus. Assim como nós fomos criados por Deus, os anjos também foram criados por Deus. E também podemos perceber que eles exercem um juízo moral. Ou seja, eles têm noção do que é certo, do que é errado.
Eles não são robozinhos que Deus criou presos para cumprir o propósito e não têm vontade própria, não. Isso percebemos pelo fato de que nem todos permaneceram no seu estado original. Alguns caíram, como nós vemos lá em Judas, capítulo 1, versículo 6. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então os anjos têm juízo moral e também têm grande inteligência. Os anjos, como eu já disse, não são robôs, eles possuem grande inteligência. E podemos ver isso pela Bíblia inteira, quando eles falam com as pessoas nas diversas situações. Essa daqui é uma dessas situações, em Mateus 28:5, que diz que o anjo se dirigiu àquelas mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele se dirige às mulheres e explica o que estava acontecendo naquele contexto. Mas não somente isso, os anjos, eles também usam a sua inteligência para louvarem e cantarem a Deus, como nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, os anjos são seres criados por Deus, com juízo moral, com inteligência e sem corpo físico, porque eles são seres espirituais e espírito não tem corpo. Jesus vai dizer em Lucas 24:39: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Quando Jesus fala de espírito, ele não está falando de fantasmas, tá, irmãs? Ele está falando justamente desses seres criados, que existem, que foram criados pelo próprio Deus e que não possuem corpos, ou seja, anjos. Agora, existem outros nomes na Bíblia que são utilizados para falar de anjos ou dessas criaturas celestes, que são filhos de Deus. Nós vemos isso lá em Jó, quando os filhos de Deus vão se apresentar ao Senhor e juntamente com ele vai Satanás, né? Nós vemos também santos, conforme Salmos 89, versículos 5 e 7, quando o salmista vai chamar o ajuntamento dos seres celestiais de Assembleia dos Santos. Temos também espíritos. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, Paulo vai dizer que os anjos são espíritos ministradores. Vigilantes, nós temos em Daniel 4, 13, 17 e 23, quando Daniel vai chamar o anjo que ele viu de vigilante. Depois ele chama também no plural, vigilantes. Também temos tronos, soberanias, principados e potestades em Colossenses 1:16, quando Paulo vai dizer que Deus criou não somente as coisas visíveis, como também as invisíveis. E isso incluía os tronos, as soberanias, principados e potestades. Efésios ainda vai além e fala de poderes, em Efésios 1:21. Portanto, todas essas denominações vêm tratar de seres celestiais que Deus criou, que existem e se encontram nas regiões celestes, obviamente. Mas, como eu disse, são seres celestiais. E existem muitas especulações sobre esses seres celestiais, se todos são anjos, se existem outros tipos de seres, ou outros tipos de funções que não foram utilizadas, não foram citadas na Bíblia. Existem muitas coisas e existem coisas que não sabemos realmente, que a Bíblia não fala. E se a Bíblia não fala, também tem um propósito, talvez de evitar mais idolatria do que nós vemos nos dias de hoje,
com respeito a anjos, né? Então, se a Bíblia não fala, porque não é importante para nós. E continuando, a Bíblia vai citar alguns seres, alguns tipos de seres celestiais, vamos dizer assim, né? Temos aqui os querubins, que são descritos lá em Ezequiel 10. Também nós vemos eles fazendo parte da Arca da Aliança. Também temos lá em Gênesis 13:24, temos que o Jardim do Éden ele foi guardado por querubins. Somente isso, não é dado mais nenhuma informação sobre esses seres ou sobre as suas características. Somente que eles aparentemente teriam essa função, então, de guardar. Também Ezequiel, quando vai tratar lá de Lúcifer, vai dizer que ele era um querubim da guarda. Então temos essa evidência, que querubim é uma classe de seres celestiais criados por Deus. E não somente o querubim, mas também na Bíblia nós ouvimos falar dos serafins, que estavam no texto que nós lemos no início, né? E é o único texto em que esse nome aparece. E como características nós temos que eles tinham 6 asas, mas não dá para saber se mais nada a partir daí, se existem outros tipos de anjos que têm menos asas ou que têm mais asas. Mas se a Bíblia não deixa clara, porque isso não é importante para nós. Então, sobre os serafins, nós só temos essa passagem e somente essas informações sobre os serafins. Mas nós também temos ainda um último tipo de seres celestiais descritos na Bíblia, que são os seres viventes. Em Apocalipse 4:8 vai falar sobre esses seres. Eles são um pouco diferentes e vamos ver que a forma que João descreve anteriormente a esse versículo lembra a forma de animais. Também Ezequiel vai falar desses 4 seres viventes e algumas de suas características. Confesso que isso foi bem curioso para mim, mas não temos mais nenhuma informação sobre eles, senão que eles também louvam e exultam ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza acima de tudo. O nosso foco tem que ser o Criador e não a criatura. Vamos nos lembrar disso. Então, essas são as únicas informações de tipos de seres celestiais que temos nas Escrituras. A Bíblia também vai indicar que existe uma certa hierarquia entre os anjos, quando nós vemos a palavra arcanjo na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4:16, que vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, vai falar que vamos ouvir a voz do arcanjo. Então aqui parece haver então um grau de importância maior no papel que esse anjo está desempenhando. E temos o nome de um arcanjo, que no caso é Miguel. Nós vamos ver lá em Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Então, Miguel é o único arcanjo citado nominalmente na Bíblia. E reparem que mesmo que aparentemente um arcanjo tenha um grau de importância maior, mas ele de forma nenhuma vai se equiparar a Deus em poder ou em nada disso. Ele disse ao diabo: o Senhor te repreenda. Então ele possui limitações que nós vamos ver um pouquinho mais depois. Então, dessa parte de hierarquia, só podemos concluir que existe pelo menos um anjo, que é Miguel, que é o único que é citado, que possui uma posição superior que demonstra assim liderança. Porque temos em Apocalipse 12:7 que houve peleja no céu e Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Então, nós vemos ali a liderança de Miguel. Daniel vai dizer que Miguel é um dos primeiros príncipes. Então, nós podemos até imaginar que talvez hajam outros arcanjos
ou outros seres espirituais que exercem alguma liderança entre os anjos, mas a Bíblia não deixa claro novamente, porque não é tão importante para nós. Deus sabe de todas as coisas. E com respeito aos nomes de anjos específicos, nós temos na Bíblia Miguel, como já vimos, ele também é citado em Daniel 10 e 13, como eu falei, como sendo um dos primeiros príncipes que veio ali, então, ajudar a Daniel. Nós também temos Gabriel, que, por exemplo, foi responsável de levar a notícia a Zacarias de que Isabel teria um filho. E depois ele vai a Nazaré, a Bíblia diz no 6º mês, né? Ele vai a Nazaré para dar a notícia que Maria seria a mãe de Emanuel, de Deus conosco. E são apenas esses 2 anjos, esses 2 nomes de anjos que estão na Bíblia. Não existem outros nomes de anjos na Bíblia, ok? Agora, será que os anjos, eles possuem limitações? Sim, claro que sim. Por quê? Porque eles são, como já falamos, criaturas, são seres criados por Deus. E por isso, eles não são, por exemplo, onipresentes, como Deus. Eles são enviados de Deus, enviados por Deus. E não somente isso, mas os anjos também, eles não são onipotentes. Como podemos ver que nem Miguel, ao lutar com o diabo, ousou proferir palavra de juízo. Antes ele falou, o Senhor te repreenda. Mas eles possuem grande poder, sim. Não são onipotentes, mas possuem grande poder. E nós podemos ver isso no Salmo 113, 20. E eles têm poder suficiente para obedecer às ordens de Deus. Por último, os anjos não se casam. Eles não têm sexo. Não existe anjo e anja, por exemplo. Em Mateus 22 e 30, nós vemos Jesus explicando. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Então essa é uma das características deles também. Agora, outras dúvidas que nós possamos ter. Quantos anjos existem? Nós não sabemos. A Bíblia não diz um número exato. Só sabemos que a Bíblia diz que são incontáveis. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 vai dizer: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então só sabemos que são muitos, de formas que João não podia nem enumerar, nem ter uma ideia, nem chutar um número aproximado. São muitos mesmo. Agora, outra dúvida que nós possamos ter com respeito aos anjos é se nós temos anjos da guarda individuais. E isso é importante para que nós também não nos deixemos levar por falsas doutrinas. Então, o que vocês acham? Nós temos esses anjos? Nós temos o nosso próprio anjo da guarda? Eu tenho um anjinho aqui do meu lado, cuidando para que eu não faça nenhuma besteira, ou alguma coisa que vai ocasionar minha morte, ou alguma coisa parecida. Às vezes as pessoas até colocam aqueles desenhos, né, animados do anjo correndo atrás do seu protegido, se esforçando para não permitir que ele caia em apuros, como se Deus não tivesse o controle da situação, como se Deus não tivesse tudo em suas mãos, e como se Deus não fosse suficientemente capaz de dar conta de todas as pessoas do mundo e de tudo que acontece. Então precisa um anjinho para ficar ali suando, para manter tudo em ordem ali do ladinho da pessoa, certo? Errado, totalmente errado. Nós não temos bases bíblicas para dizer que cada pessoa tem o seu anjo da guarda e que ele tem essa responsabilidade específica dele, não. A Bíblia não fala dessa forma.
Mas isso não quer dizer que Deus não use os anjos para nos guardarem. Eles podem nos guardar e nos proteger, como nós temos em Salmo 91:11, que vai dizer: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, sim, Deus pode dar ordem aos anjos para nos guardarem, mas isso não quer dizer que nós tenhamos um anjo da guarda, e sim auxílio divino, auxílio dado por Deus em momentos que só Deus sabe quais seriam, como seriam e por que seriam. Outro aspecto importante para diferenciarmos na Bíblia é quando aparece a expressão anjo do Senhor. Algumas vezes nós vemos escrito um anjo do Senhor, como em Lucas 1:11, que vai dizer: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita no altar do incenso. Lá quando Gabriel vai falar com Zacarias, né? E aí se trata de um anjo de Deus mesmo, de uma criatura de Deus, criatura celeste, criada por Deus. Mas nós temos outra expressão, que é então o anjo do Senhor. E vemos que no primeiro nós temos um artigo indefinido e no outro nós temos um artigo definido, o. E ainda a palavra anjo aparece iniciada com a letra maiúscula. Vemos em várias passagens na Bíblia, como em Êxodo, capítulo 3, versículos 2 e 6, que vai dizer: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Disse mais: eu sou o Senhor Deus. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. É quando vemos, até pelo contexto, que não se trata de um anjo, mas de Deus mesmo. Deus vindo em alguma forma visível para transmitir a sua mensagem. Então nós vemos essa diferenciação de termos que é importante nós sabermos para entendermos quando nós formos ler os textos bíblicos e não nos equivocarmos na hora de interpretar. E é justamente por isso que é importante nós destacarmos que um anjo, ele não vai aceitar adoração. Mas quando se trata de Deus, você vê que não há resistência na adoração, no se prostrar. Em Apocalipse 22, 8 e 9, ali João, ele vai se prostrar nos pés do anjo. O anjo que estava levando ele, guiando ele para as visões. Então o anjo vai dizer: não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então um anjo, ele não aceita adoração. Ele direciona sua adoração a Deus. É por isso que Agar, quando foi achada pelo anjo do Senhor, lá está o anjo do Senhor, né, com a letra maiúscula, ela invoca o nome do Senhor e diz que ele é Deus. Isso está lá em Gênesis 16:10. Porque o Senhor, ali, o anjo do Senhor era Deus mesmo, não era um anjo comum. Então vamos agora ver o papel dos anjos no propósito de Deus. Então, qual seria esse papel? Temos algumas considerações sobre isso. Primeiramente, os anjos, eles vão revelar o amor de Deus para conosco, porque a Bíblia fala que eles são espíritos ministradores, ou seja, eles são servos que são enviados pelo próprio Deus para nos servir a nós, os salvos. Como diz o versículo, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, nós os salvos. Então, nisso nós vemos a grandeza do amor de Deus para conosco. Os anjos também, eles vão nos lembrar que existe um mundo invisível, que o mundo invisível, ele
é real. Isso não é uma superstição. Os anjos, eles existem. O mundo espiritual existe. E numa sociedade que só acredita no que vê, talvez seja um pouco difícil para nós assumirmos isso perante outras pessoas. Mas é o que a Bíblia diz e nos mostra. E um dia os nossos olhos espirituais terão acesso ao mundo espiritual. Temos aí o texto em que Eliseu pede a Deus para que abra os olhos do seu servo. Então, seu servo, ele vê que eles estavam sendo protegidos por cavalos e carros de fogo que estavam ao redor de Eliseu. Então, naquele momento, os olhos do servo de Eliseu se abriram para ver o mundo espiritual. Um dia também nós teremos acesso a esse mundo, mas por enquanto essas informações servem para nos lembrar que esse mundo existe. Os anjos, eles serão servos também em cumprir e executar os propósitos de Deus. E isso nós vemos em várias passagens na Bíblia, quando eles enviam mensagens da parte de Deus às pessoas, ou até mesmo quando eles executam juízo de Deus. Por exemplo, lá em Apocalipse 16:1, quando temos que os 7 anjos são chamados para derramarem as taças da cólera de Deus. Então, eles são executores também dos propósitos da vontade de Deus. E os anjos também vão assumir o papel de glorificar a Deus, de dar glória, por exemplo, quando estão acompanhando o desenrolar do plano da salvação do homem. Nós vemos isso lá em Lucas 2:14, quando os anjos cantam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então esse é o papel dos anjos no propósito de Deus. Também temos algumas considerações a fazer sobre a nossa relação com os anjos. Então, qual deve ser a nossa postura com respeito aos anjos? Nós temos que tomar algumas precauções nessa relação com os anjos, especialmente no mundo de hoje, para que nós não nos deixemos levar por algumas heresias, por exemplo. A primeira precaução é que você deve se recusar a receber doutrinas de anjos, ou doutrinas que dizem ser de anjos, né? Que nós vemos por aí hoje. Lembrando sempre daquela passagem de Gálatas, né? Que diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Então não se enganem, existem sim várias religiões que são baseadas ou que acrescentam coisas à Bíblia, dizendo que receberam revelação de anjos, e isso é antibíblico, é errado, é maldito, segundo a palavra de Deus. Não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia. Inclusive, você não deve nem assistir vídeos de pregações dessas seitas, dessas ditas igrejas evangélicas, inclusive. Você deve separar o seu coração disso, para que você não venha ser influenciado por doutrinas erradas, que são baseadas em revelações angelicais. A próxima precaução, então, é: não adore aos anjos, não dirija oração aos anjos. Eu sei que parece meio óbvio para nós, mulheres da Igreja Batista Regular, né? Mas existem inúmeras denominações ditas evangélicas que realizam cultos a anjos e os invocam. É uma aberração mesmo, irmãos. Eles invocam a anjos. E lembram a história do anjo da guarda? É justamente por isso que é perigoso a gente focar muito nisso, em anjo da guarda, aqui do meu lado. Então, se o anjo da guarda que está aqui do meu ladinho, já está comigo,
eu vou pedir ajuda dele, eu vou orar a ele. Para que eu vou orar a Deus? Deus está tão longe, né? Mas está correto? Claro que não, né? Por isso nós precisamos estar atentas às mentiras que vão sendo apresentadas a nós, muitas vezes bem devagar, com uma capa de piedade, com a ideia que é algo bom, que é algo aceitável. Então nós precisamos tomar cuidado também com as pessoas à nossa volta que pregam, que creem nessas doutrinas, né? Por último, também nós precisamos tomar cuidado com a ideia de que anjos aparecem às pessoas. Os anjos eles tiveram um papel muito importante como mensageiros. Quando não haviam as escrituras, eles proclamavam a palavra de Deus, ou quando a revelação ainda não estava completa. Mas hoje não tem razão para Deus enviar um anjo. Não há nada a ser revelado que não esteja na Bíblia. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos está na sua palavra. Tudo é uma questão de propósito. Então, não há hoje um propósito de termos uma revelação extrabíblica. Não devemos nos preocupar, por exemplo, com aparições de anjos ou crer que anjos aparecem a outras pessoas para revelar o que quer que seja. Não há propósito nisso. Deus, o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. Nós temos que ter em mente isso. Ele é um Deus de propósito. Ele faz as coisas por uma razão. Deus está no controle de tudo. E tudo que Deus faz é com um propósito. E é por isso que eu queria terminar hoje pensando, então, no que aprendemos a respeito dos anjos. Nós vemos que os anjos eles são mensageiros de Deus. São mensageiros que vão, então, proclamar. Eles proclamaram aquilo que Deus os colocou para proclamar. Eles são seres obedientes. Eles obedecem a Deus. E eles não somente isso, eles adoram a Deus. E isso tudo mostra o serviço deles. Os anjos são servos de Deus. E o que nós precisamos tirar hoje para nós? Você, o que você precisa fazer também não é a mesma coisa? Você deve proclamar então a Deus. Você deve ser obediente. Você deve obedecer e você deve adorar. Quando o anjo falou para João não adorar e disse, eu sou teu conservo. Os anjos são servos de Deus, assim como nós somos servas de Deus. Então, irmãs, vamos proclamar, vamos obedecer, vamos adorar a esse Deus maravilhoso que tem seus propósitos eternos em nossas vidas. E vamos assim servi-lo, cumprir o propósito dele em nossas vidas, que possamos ser usadas como servas fiéis que trabalham ao Senhor com alegria. Amém? Muito bem, chegamos ao fim então de mais uma doutrina bíblica, a doutrina dos anjos, angelologia. E na próxima aula nós estaremos dando continuidade a essa doutrina com um outro enfoque, mas que nós possamos então utilizar esse conhecimento, irmãs, para o serviço do Senhor. Amém?